Muito bem, estamos de volta na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente traz um convidado especial, aborda assuntos especiais, assuntos políticos, esportivos. Aqui já falamos de cooperativismo, falamos ontem da segurança do trabalho, já conversamos com o prefeito Felício Ramute. Eu quero agradecer aí as centenas de correspondência que nós recebemos, elogiando, perguntando. E as perguntas que foram formuladas aos nossos entrevistados, nós estamos encaminhando para que sejam respondidas e vamos endereçar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que têm acompanhado o nosso programa. O entrevistado de hoje, também muito importante, um assunto que eu tenho certeza que vai interessá-lo. Nós estamos numa cidade chamada São José dos Campos, que é a capital do Vale do Paraíba, é uma das mais importantes do país. Aqui nós já falamos com o prefeito, vamos falar com secretários, enfim, com pessoas que fazem a vida de nossa cidade. Mas nós temos os bastidores, né? Aqueles que trabalham muito para que deem vida àqueles que administram essa nossa importante cidade. Ele está no partido PSDB há muitos anos. Ele é um dos coordenadores do PSDB, ele deu sustentação aos prefeitos Emanuel Fernandes, ao prefeito Eduardo Cury, coordenador de campanha do Vitoriosa, do prefeito Felício Ramute. E hoje o nosso papo aqui no nosso Pense Nisso é com ele, que já foi secretário de administração, já foi secretário de transportes e hoje é secretário de governança do município. É Anderson Faria Ferreira, que nós cumprimentamos e agradecemos por recebê-los no seu gabinete. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais o secretário. O senhor é natural de onde? Sou natural de São Paulo, né? Mas fui com menos de 1 ano de idade para o litoral, para Caraguatatuba. Então, virei caiçara, né? Então, com menos de 1 ano, acaba virando caiçara e lá fiquei até meus 14 anos, quando vim para São José estudar. Então, a infância foi vivida lá na cidade de No litoral norte, na cidade de Caraguatatuba. Como é que foi sua infância? Olha, foi gostosa, viu? Litoral norte né, lá na época lá que vivia de feriados, né? Finais de ano, né, no litoral norte e feriados, né? Principalmente feriados quando tinham feriados nas escolas, do ponto de vista dos professores, e feriado bancário. Era o grande movimento do litoral norte, né? Hoje não, hoje o litoral norte tem uma outra característica, Caraguá, lá São Sebastião, as demais cidades. Outra característica do ponto de vista do todo final de semana já tem um grande movimento e na temporada esse número aumenta, né? Mas na minha época de juventude, lá de criança, da minha infância, tinha 60 mil habitantes, Caraguá, cidade pequena, pacata, cidade bem litorânea mesmo, pequena, né? Então tinha muito mais, dependia de feriados. Meu pai era vendedor, trabalhava com vendas, né? Então o feriado de fato era o que mais, os feriados e a temporada era o que mais ali alegrava, porque meu pai ganhava mais até por causa por ser vendedor. Naturalmente, o senhor deixou a capital e foi para Caraguá com seus pais? Foi com os meus pais. E por que eles foram para Caraguá? Meus avós, vamos lá, meu avô foi para Caraguá em 1968, porque ele ia na Praia das Palmeiras, porque um médico receitou para ele que na Praia das Palmeiras ele passar aquela terra preta fazia bem para o corpo, principalmente para o reumatismo dele. Então ele ia para a Praia das Palmeiras, se lambuzava com aquela terra preta que tinha ali na Praia das Palmeiras, e que ali aquilo fazia bem para ele, isso é recomendação do médico dele de São Paulo. Mas ele mudou para lá em 1969, isso em 68, 69 ele comprou uma casa e mudou para lá. E aí em 75 os meus pais acabaram, quando eu nasci, a minha mãe teve um problema de parto, ficou internada por 2 meses, mas aí quando saiu, meu pai acabou indo para uma cidade mais tranquila, né, da capital, uma cidade mais tranquila, Caraguá, e foi junto morar com os pais deles, com os meus avós. Agora nos conta, essa terra preta fez bem para os seus avós? Olha, fez bem, viu? Meu avô foi até os 85 anos, infelizmente hoje, né, não está mais presente entre nós, mas foi até os 85 anos, firme, forte, entendeu? Lúcido. Então acho que a terra preta fez muito bem para ele. Com certeza, aqueles que foram para Caraguá a partir daqui vão buscar essa terra preta. Hoje acho que nem tem mais essa terra preta. Eu até peguei um pedacinho, né? Mas isso tinha muito antes, essa questão da história da terra preta, da Praia das Palmeiras. Bom, então sua infância foi vivida lá em Caraguá, estudou em Caraguá e teve uma vida lá no litoral paulista. Isso, eu tive lá pelo menos a minha infância ali, parte da minha juventude, lógico, e aos finais de semana, sempre ali visitando. Meus pais moravam em Caraguatatuba, meu pai hoje já falecido,
mas morou em Caraguatatuba até o fim, depois veio morar comigo apenas para fazer o tratamento dele, da qual de câncer que ele teve, e minha mãe hoje mora comigo também aqui em São José dos Campos, mas sempre ficava lá. Mas eu ainda tenho parentes lá, tenho 2 tias que ainda moram lá em Caraguatatuba. Agora, qual era o sonho do menino Anderson lá em Caraguatatuba? Olha, quando eu estava lá, meu pai com vendas, e sempre meu pai foi meu grande espelho, né, em tudo, né? Meu pai era vendedor de uma empresa, depois virou supervisor de uma empresa multinacional, e meu sonho era seguir a carreira com ele, né? E assim foi, viu? Eu com 15 anos fui para a empresa que ele trabalhava, né? Com 18 anos, eu virei gerente da empresa da qual ele trabalhava também, né? Qual ele trabalhava, que era a PepsiCo. Então, meu sonho ali era realmente, de fato, ser igual a ele, né? Acho que o pai é sempre o grande espelho, e meu pai sempre foi meu grande espelho ali. Eu fui e fiz a minha carreira profissional, me formei, fiz minha carreira profissional, trabalhando na empresa na qual ele trabalhou por muitos anos. Bom, até 14 anos em Caraguá. E a partir daí? A partir daí eu vim para São José dos Campos, vim trabalhar com a empresa. Com 15 anos eu fui registrado na empresa aqui em São José dos Campos. A empresa ficava aqui na Rua Moscou, perto do Shopping Center Vale ali, tinha uma empresa ali que era da PepsiCo, companhia. Trabalhei ali como promotor de vendas e terminei meus estudos aqui, né? Aí depois fui para São Paulo com 17 anos, mas eu ia e voltava na empresa. Com 15 anos podia contratar, né? Contratava a partir dos 14, hoje já não pode mais. Então com 15 anos foi. Quando eu fiz 18, habilitação, né? A habilitação saiu com 22 dias depois que eu completei meus 18 anos, né? Aí eu tive uma promoção na empresa, virei gerente, morava em São José, mas aí eu trabalhava em São Paulo. Fiquei na filial Belém, em São Paulo, depois fui para Curitiba, Paranaguá, aí eu dei uma rodada, Guarujá, aí eu acabei dando uma passeada pela empresa até o ano de 1998, quando eu voltei para São José dos Campos, a ficar em São José dos Campos mesmo. Nunca deixei de ter minha residência aqui, mas aí voltei para cá com família e aí acabei vindo para a prefeitura. Então, o senhor trabalhava em Caraguatatuba, chegou em São José, deu tempo para conhecer essa cidade ou foi muito brusco assim, já chegou trabalhando? Não, já cheguei trabalhando, mas conheci a cidade, né? São José dos Campos, eu quando vim para cá em 1989, 1991, 90, 91, é uma cidade encantadora. São José sempre foi a capital do Vale, né? Sempre foi uma cidade encantadora, isso não tem a dúvida, né? Então, desde aquela época, até para estudos, né? Meu pai sempre me incentivou para que eu viesse para cá e fizesse estudos aqui, porque em Caraguá não tinha. Hoje tem uma faculdade em Caraguá, mas na minha época não tinha a universidade lá em Caraguá. Então, ele também sempre me incentivou. Sempre me incentivou também do outro ponto de vista para que eu ficasse por aqui, morando em São José dos Campos. Então, assim, acabei estudando aqui e trabalhando aqui, porque eu já tinha um emprego já na empresa. Tá, e nesse trabalho que o senhor desenvolvia aqui nessa empresa, era como vendedor? Isso, era como promotor de vendas, né? Na verdade, eu trabalhava só em supermercados, uma empresa de salgadinho, empresa Elma, vou fazer uma propaganda, a empresa Elma Chips, era uma grande empresa, trabalhei lá, meu primeiro emprego na Elma Chips. Meu pai trabalhava, chamava PepsiCo do Brasil, hoje Pepsi Companhia. Meu pai trabalhava lá também, eu trabalhei lá. Meu pai trabalhou muitos anos na Philip Morris também. Então, assim, a gente acabou, a vendas ali era me formei com meu pai, né? Assim dizer assim, profissionalmente, me formei com meu pai e depois segui também uma carreira também na empresa. Caraguá, São José, São Paulo, voltou para São José e trabalhando na PepsiCo. Deu tempo para curtir um pouco essa cidade? Curti muito pouco na adolescência, porque também a curtição também, mesmo morando aqui, era ir para Caraguá, né? Era passar os finais de semana em Caraguatatuba, né? Que era o final de semana em Caraguá, né? Mas não, deu tempo sim, São José, não tenha dúvida, aqui a região do Vale do Paraíba, São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, aqui a gente consegue realmente curtir e ter realmente o que fazer nos finais de semana. E nessa atividade comercial, deu tempo para conhecer um pouco mais o nosso Vale do Paraíba, secretário? Deu tempo, né? Eu também trabalhei aqui em outras cidades, né? Quer dizer, trabalhando você acaba também conhecendo também, né? Taubaté, Campos do Jordão, o Fundo do Vale também trabalhou. Uma época a empresa ficou com uma sede em Taubaté, na cidade de Taubaté, na qual foi importante também a gente até conhecer a região do Vale do Paraíba, né? Mas São José dos Campos sempre foi a cidade da qual eu escolhi, na verdade, para viver, para estudar, me formar, viver e constituir família. Tá. Agora, nesse período que o senhor trabalhou como representante comercial, qual era o seu projeto de vida? Né? Não vamos entrar na política, o seu projeto de vida. Bom, eu vou expandir esse meu negócio para outras regiões, era isso? Como era a empresa, ela não era representante comercial, a gente não era dono do negócio, sim funcionário da empresa, né? O meu projeto de vida era de fato ter a meritocracia dentro da empresa, era uma empresa que te dava as oportunidades de meritocracia, quer dizer, de você ter carreira dentro da empresa, ter como promotor de vendas, deixei a empresa como gerente. Quer dizer, eu acabei tendo uma carreira ali também. E depois você tem as posições de níveis de gerência, né? Mas esse era o meu projeto de realmente fazer a carreira dentro da empresa. Bom, o programa Pense Nisso de hoje, conversando com uma das personalidades mais importantes da nossa cidade, ele que é secretário de governança do município de São José dos Campos, o Anderson Faria Ferreira.
Falando aí sobre a sua atividade comercial. Já já, no segundo bloco, nós vamos entender por que ele entrou na política de São José dos Campos. Muito bem, nós voltamos para o segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. E hoje conversando com o secretário de Governança, Anderson Faria Ferreira, ele que é secretário da Prefeitura de São José dos Campos. No primeiro bloco contou aí a sua vinda de Caraguatatuba para São José dos Campos, o seu trabalho na área comercial. E até quando foi isso, secretário? Esse trabalho no comércio? Até 1998. 98. 1998 foi quando eu acabei saindo da empresa privada e ingressei ao poder público. E como é que foi esse chamamento para o senhor vir para o poder público e já se incorporar à política da cidade? O Emanuel foi eleito em 1996, na eleição de 1996, assumiu a prefeitura em 97, com grandes dificuldades, né? E ali em 1998 fez um convite para que pudesse vir aqui ajudar, né? Tinha uma experiência da parte administrativa, e aí, mas nunca tinha trabalhado junto ao poder público. Mas o Emanuel ainda estava ali, não com o seu quadro ainda totalmente incompleto, um número pequeno de pessoas, mas se esforçando para que realmente pudesse recuperar a cidade, né, do ponto de vista principalmente financeiro na época, né? Então, aí vir trabalhar na assessoria financeira, na parte do gabinete, que antigamente não existia, hoje são gestores de contratos, gestão de contratos, e eu vim para cá em 1998 colaborar com o Emanuel aqui na cidade, aqui, onde tinha um projeto que era para 4 anos apenas. Acabei ficando os 2 mandatos dele, né, e depois, numa sequência, também nos mandatos do deputado e do prefeito Eduardo Cury. E como é que foi sair da área comercial, vir para a área pública, né, e encontrar a situação da forma como dizem que vocês encontraram na época? Olha, bom, primeiro é um grande desafio e uma grande diferença da questão da empresa privada para o poder público, né? Porém, isso foi bacana da gente trazer uma experiência, né? O Emanuel, enfim, nossa grande liderança política, uma grande liderança como administrador. Na época, o Eduardo Cury era o chefe de gabinete também, que vinha da área privada também. O Eduardo Cury com toda a experiência dele como empresário, né, da cidade, entendeu? E fora isso, e outros grupos de pessoas que aqui estavam. Então, essa experiência também da empresa privada, trazer para dentro do poder público, fazer toda essa transformação da forma de gestão, isso daí ajudou e colaborou bastante, eu não tenho dúvida disso, né? Lógico que encontramos aqui na cidade, dentro da prefeitura, um corpo de servidores público também, muito bem formado, né, dentro da prefeitura, que isso daí também ajudou e muito para que realmente a gente pudesse colocar, vamos dizer assim, a cidade nos trilhos, principalmente do ponto de vista financeiro. E para quem veio da área comercial, ter uma escola dessa com o Emanuel Fernandes foi positivo? Ah, não tenha dúvida disso, né? Foi muito positivo, né? Isso daí, na verdade, carrega no currículo trabalhar junto, principalmente com relação aos conceitos políticos, da boa política, né? Essa que é a grande diferença. O Emanuel, desde lá de 1992, quando foi candidato pela primeira vez, né? Depois candidato a deputado em 94, na qual ele assumiu por um período, e depois em 96 candidato a prefeito, né? Onde ele sempre nos ensinou a questão da boa política, né? De realmente você ter seriedade, cidade de leis, de regra, e você ter zelo pelo dinheiro público, né? Respeito ao cidadão. Quer dizer, isso daí são premissas que realmente ele nos ensinou, isso daí a gente leva e carrega junto, vai além do currículo isso daí. E na prefeitura, como é que foi o senhor conhecer a cidade de São José dos Campos? O poder público, ele te traz uma visão assim, primeiro, de o seu único ganho que você tem é você realmente poder realizar e ajudar as pessoas, você ajudar a cidade. Quando você ajuda a cidade, você ajuda as pessoas. Quando você tem uma cidade bem administrada, você faz com que a vida das pessoas melhore. Vários pontos de vista, não só na questão social, da qual você ajuda diretamente as pessoas, mas você também tem aquelas pessoas que não precisam da administração pública, mas a administração pública pode ajudar, né? Como também pode atrapalhar. Aí o prefeito Felício sempre diz isso, né? Você tem que dar a mão para quem precisa de ajuda. Aqueles que não precisam de ajuda, você não pode dar a mão para atrapalhar. Você tem que também deixar a pessoa seguir o caminho dela. Do ponto de vista dos empreendedores, de quem gosta, quer empreender. Então, isso daí é grande, esse é o grande ganho de você vir para o poder público. Na história, você realmente vê que você melhorou a vida das pessoas, deixando com que a cidade tenha uma qualidade de vida muito melhor. Bom, é unânime aqui na cidade que Emanuel Fernandes foi um dos grandes prefeitos de São José dos Campos. O senhor fez parte dessa administração. Então vem a pergunta, o que foi que ele fez que diferenciou dos demais? Olha, principalmente a boa política, seriedade, né? Você tem o grande problema da política é você, de fato, começar a fazer negociações, né? Ele já mudou primeiramente a relação dele com a Câmara Municipal. Foi um dos primeiros passos que ele teve, de ter a Câmara Municipal como seu parceiro, de ter a Câmara Municipal dentro de um projeto para construir uma cidade, né? Quer dizer, isso ele implementou lá atrás. A gente fala depois de tantos anos, né? 8 anos de Emanuel, 8 anos de Eduardo Cury,
4 anos de uma gestão anterior, e agora o Felício, você vê o Felício hoje fala o seguinte, olha, nós somos interdependentes, dependemos todos, e só conseguimos fazer algo e construir algo bacana se todos fizerem juntos. Então, é a participação de todos. Isso o Emanuel já mudou essa relação lá atrás, já mudou a relação de ter a questão, por exemplo, do bife escondido, ele falava muito disso, do bife escondido, de você ter seriedade, das pessoas saber que na fila da educação ninguém passa na frente, tem regra. Eu não vou para casa e amanhã eu vou descobrir que o meu filho está fora, mas só que o filho da minha vizinha entrou na minha frente. A questão de corrupção, questão de vantagem pessoal, não vou nem entrar nesse detalhe, isso é uma questão de obrigatoriedade, de a gente realmente vir para cá, fazer boa política. Isso a gente aprendeu muito, o Emanuel é um grande professor do ponto de vista da questão conceitual público e também da questão conceitual política, de você realmente fazer a boa política, né? Quer dizer, isso daí você tem a credibilidade para com as pessoas. Ele sempre diz o seguinte, você faz uma campanha batendo e o governo apanhando. Né? O Emanuel tem essa frase, você faz uma campanha prometendo, governa fugindo, porque você promete e não cumpre, você foge. Ele deixou aí para os seus seguidores, tanto o prefeito Eduardo Cury como o prefeito Felício Ramute. Bom, o senhor disse que estava numa área comercial e veio para a prefeitura para ficar 4 anos, né? Então, com essa escola do Emanuel, o incentivou para continuar na política? Ah, não tenha dúvida, né? É uma questão que você apaixona pela questão pública, né? Primeiro, pela realização, você se apaixona, né? Segundo, porque você encontra aqui em São José dos Campos uma bela de uma cidade, um grupo de pessoas que, desde o legislativo, dentro da administração pública, desde secretários, servidores, enfim, todo mundo, você encontra realmente um time, um grupo de pessoas que realmente quer trabalhar fazendo bem, que realmente acorda todo dia cedo, regaça as mangas e trabalha para realmente ter um resultado e falar, olha, eu melhorei e ajudei a melhorar a minha cidade. Então, isso é bacana, realmente é apaixonante. E é o desafio que nós temos diário, de fazer a boa política, de você jamais deixar com que a má política, que é fácil de você deixar ela tomar conta, na verdade, da administração, você diariamente você ter isso, você lutar por isso daí, e realmente defender e fazer a boa política. E como é que foi aquele momento que o senhor ficou só e disse, bom, eu não vou retornar mais para a comercial, agora eu vou seguir na política? Eu vou trabalhar para os meus munícipes. Porque não deve ser fácil, até porque você fica distante um bom tempo, depois como é que você retorna. Mas eu digo assim, nesse momento em que o senhor disse, eu não volto mais para a área comercial, porque agora daqui para frente eu vou trabalhar para os meus munícipes. Eu gostei da coisa. Mas o gostar da coisa sempre tem um prazo, né? A gente entra aqui, por exemplo, hoje nós estamos aqui hoje de passagem. Eu tenho um prazo que até 31 de dezembro de 2020 eu vou embora. Isso é um fato, né? Eu preciso chegar até 31 de dezembro de 2020 com a missão cumprida, com a missão que o prefeito nos deu para que a gente possa cumprir, entregar e fazer todos aqueles compromissos da qual ele se comprometeu e entregar mais do que se comprometeu, né? Esse que é o grande ganho, sempre entregar mais do que se compromete, né? Nunca ao contrário, né? Prometer demais e entregar menos, isso jamais, é enganar as pessoas. Aliás, o eleitor não é, né? O eleitor não, o cidadão, o eleitor não é bobo, ele não se deixa enganar. Então, mas na verdade a gente não consegue ter esse tempo, porque a gente fala o seguinte, olha, eu vou fazer esse mandato, depois eu vou ver o que eu faço da vida, e novos desafios acabam aparecendo para que realmente a gente possa colaborar e ajudar. Bom, aí o senhor entrou na administração pública com 1 ano de governo do Emanuel Fernandes. Só que, terminado o mandato do Emanuel Fernandes, o senhor assumiu ali uma campanha eleitoral do Eduardo Cury, que era o seu sucessor. É isso? Isso. Bom, aí então o senhor já cresceu dentro da política, se interessou mais. E como é que foi fazer esse trabalho para a primeira eleição do Eduardo? Olha, eu já fazia parte eu já era do PSDB, eu fazia parte do PSDB, da juventude do PSDB, e aí quando teve do próprio Emanuel, na reeleição do Emanuel, participei da reeleição, né? Depois teve a eleição do deputado Eduardo Cury, é na campanha que você se mostra como você governa, né? Então, da campanha da gente ter todo aquele processo, da união das pessoas, do conjunto de pessoas, da regra de não pagar ninguém para pedir voto, porque pedir voto não se terceiriza, convencimento não se terceiriza, não é pagando gente que vai conquistar votos, então, de ter que ir lá todo mundo, tirar um horário do seu final do dia depois do trabalho, ir lá panfletar, você ir lá no final de semana nas casas, isso é uma grande experiência, né? E depois teve a eleição de 2012, da qual a gente teve aí um bom resultado, mas não fomos vitoriosos nas urnas. Estamos conversando com Anderson Faria Ferreira, que é secretário de Governança do município de São José dos Campos, ele que já foi presidente do PSDB também, e que coordenou a campanha do nosso prefeito Felício Ramute. E daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre política e vamos falar um pouco dessa cidade de São José dos Campos, que é uma cidade moderna, como disse o prefeito num bate-papo anterior,
e de uma cidade que está se tornando uma das mais importantes, se já não é a mais importante do país. Já, já. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso terceiro bloco do Pense Nisso, aqui na TIC TV, hoje conversando com o secretário de Governança do município de São José dos Campos, Anderson Faria Ferreira. Já falou sobre a sua atividade comercial, a sua entrada na política, e agora vamos ouvir como coordenador de campanha, como presidente do PSDB, fortalecimento do partido e ajudando a... Temos aí o Eduardo Cury, prefeito da cidade, graças ao seu trabalho de coordenação e de todo o seu grupo, né? Foi mais um trabalho vitorioso. Não é isso, Luiz? Não tenha dúvida, do prefeito Felício Ramute. Felício. Do prefeito Felício. Do Eduardo também, né? Você do Eduardo parte, nós participamos também da campanha também, né? Mas Foi. assim, não tenha dúvida. São grandes desafios, viu, Dirceu? O que a gente sempre diz é o seguinte, nas campanhas são grandes desafios, é o momento que você tem de oportunidade na campanha eleitoral de você ir para a rua, conversar com as pessoas. A gente ouve muitas vezes as pessoas falar, só aparece aqui de 4 em 4 anos, né? A gente precisa dividir, é o que está na administração, mas assim, é o que a lei também permite, né? A lei só permite que você também fale de 4 em 4 anos dentro de um período, né? Mas é um momento único, né? Que você tem de fato de você ir lá, se aproximar mais ainda, você não pode jamais se distanciar, mas é de você se aproximar mais ainda, conversar com as pessoas, saber ouvir, assimilar tudo aquilo que a cidade tem de necessidade, que as pessoas têm de necessidade e você realmente fazer uma proposta, né? Isso daí é o grande desafio. Você pegar o prefeito Felício, desde a sua pré-campanha em 2016, nas ruas, mais de 150 reuniões conversando com todo mundo, para quê? Para poder ouvir as pessoas, para que realmente possa fazer um plano de gestão, uma proposta, um compromisso, né? Quer dizer, é isso que tem que ser levado a sério. Você não pode fazer uma campanha simplesmente com marketing para falar o seguinte, fala isso que todo mundo gosta, que você vai agradar. Isso é um grande erro. Por isso que tem as grandes decepções, às vezes, de alguém que é eleito e você no governo, você vê que a pessoa foi tão bem eleita e quando ela está lá governando, acaba sendo uma grande decepção do ponto de vista do eleitor, né? Então, é isso que não pode ter, a aproximação com as pessoas, depois de eleito, não se distanciar também, você também continuar presente com as pessoas, o prefeito Felício faz muito bem isso daí, conversa com as pessoas, todos os dias ele tem uma agenda externa, ninguém sabe de onde que é a agenda dele é sempre uma agenda externa, ele sempre está visitando um equipamento público, seja uma unidade de saúde, um hospital, uma área social, um polo esportivo, quer dizer, sempre está na rua e conversando com as pessoas. Então, isso daí realmente faz uma grande diferença, até com que a gente possa errar menos, ok? Isso faz com que, o Felício sempre diz isso faz com que a gente erre menos, né? Você está mais próximo, você ouve mais, para que você possa tomar as decisões mais corretas, né? Dizer que não errar seria arrogância, né? A gente comete erros, mas assim, você tem que fazer com que você erre menos, né? Que você faça muito mais acertos do que erros. Bom, dessa cidade moderna, da gestão do nosso prefeito Felício Ramute, nós vamos falar daqui a pouquinho. Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, o senhor fez parte das duas administrações, houve um avanço no desenvolvimento da cidade. Que balanço que o senhor faz dessas duas administrações que o senhor fez parte? Olha, duas administrações excepcionais do ponto de vista, né? O Emanuel arrumou a casa, né? O Emanuel chegou aqui, a cidade, enfim, politicamente com muitos problemas, financeiramente nem se diz, além de dívidas de passivo, ainda com muitos problemas para o futuro, né, na época, né, em 1997. Então, e ele arrumou a casa, ele realmente conseguiu conquistar o reequilíbrio da cidade, o equilíbrio econômico-financeiro, reconquistar a credibilidade da cidade, colocar a cidade de novo no patamar do ponto de vista junto ao Estado de São Paulo, junto ao Brasil. Quer dizer, hoje a gente, Parque Tecnológico, fruto lá atrás de um Secomp, que começou com um prédio pequenininho ali na Avenida Mário Covas, quer dizer, na Avenida... Então, tudo isso daí fez uma grande diferença. Estou dando aqui um modelo do que hoje é o parque, mas a cidade, colocou a cidade de novo, né? Sequência, tem o prefeito Eduardo Cury, né, eleito ali, quer dizer, um grande administrador, engenheiro, na qual também fez grande diferença. Aliás, o Eduardo Cury fez muito mais obras de infraestrutura do que o próprio Emanuel. O Emanuel arrumou muito mais coisas, né? Lembra que o Emanuel falou, olha, o último prédio que eu vou pintar é o Paço Municipal. Enquanto eu não terminar a reforma de todos os prédios públicos, são modelos das nossas escolas. Então, são pequenas atitudes, a questão de você realmente fazer as floreiras, de você realmente levar o verde, plantar florzinha, cuidar da sua calçada, que todos cuidam da sua rua e juntos cuidamos do bairro, né? Quer dizer, isso faz a diferença, né? Então, o Cury depois veio com toda a parte de infraestrutura e aí transformou ainda mais a nossa cidade. O Cury, com toda a experiência da qual ele tinha como chefe de gabinete do Emanuel e como secretário de transportes também do Emanuel, da qual ele fez toda essa diferença, né?
Quando eu fui secretário de transporte, eu e o Felício, eu fui após o Felício na secretária, a gente tinha um grande problema, porque o Cury era prefeito e foi secretário de transporte. Então conhecia muito, principalmente da parte de mobilidade urbana da cidade, né? E se investiu muito. Então foram duas administrações que realmente souberam cuidar da cidade, souberam respeitar o cidadão e colocar São José dos Campos realmente no patamar da qual a gente merece. Como é que foi ficar 4 anos fora, secretário? Olha, ficar 4 anos fora não foi tão ruim como ver o que fizeram nesses 4 anos. Acho que esse foi o mais sofrido. Ficar fora não tem problema algum. O problema é ruim você ver o que fizeram com a cidade em 4 anos. Né? Uma pena, a gente acabou tendo alguns retrocessos, principalmente na questão de credibilidade, tirar a cidade do patamar da qual ela merece estar, né? Do ponto de vista de ser uma cidade competitiva, de ser uma cidade moderna, vanguarda em novos projetos. Quer dizer, nós perdemos toda essa capacidade, né? E voltamos a ficar devendo financeiramente. Uma cidade que o prefeito Felício hoje ele não admite que se diga que não tem dinheiro. Ele fala, isso não é verdade, isso é mentir para as pessoas. Uma cidade que tem 2,8 bilhões de orçamento, jamais pode se falar que ela não tem dinheiro. Você pode dizer o seguinte, que eu não tenho dinheiro para fazer este projeto agora, porque a nossa prioridade é fazer outros projetos, e você explica para as pessoas. Então, isso ele sempre cobra de todos os secretários, de todos os diretores, o seguinte, falar que não tem dinheiro não é verdade, e não tem, ele tem razão, né? Então, isso foi triste de ver, na verdade, o que fizeram com a cidade, mas, graças a Deus, página virada, a gente tem que olhar para frente. Bom, e vocês assumiram a administração, o prefeito Felício Ramutes assumiu, com um déficit muito grande, né? Parece que 300 milhões, né? 322 milhões. 322 milhões. E em menos de meio ano vocês conseguiram saldar isso? Como é que foi? Olha, foi aí uma grande, vamos lá, foi um trabalho gigantesco de equipe, né? Aí através da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do José de Melo Correia, o secretário, que ele é o dono do cofre e o dono da chave da despesa, né? Porque é o que faz a despesa e o que paga a conta, né? Então, essa reforma administrativa do prefeito, então vamos lá. Sabíamos da dificuldade do município, mesmo porque era público. Por outro lado, o prefeito também tinha na cabeça dele que a prefeitura precisava ter uma reforma administrativa séria, profunda, do ponto de vista de desburocratizar a máquina pública, ser mais eficiente, reduzindo o número de secretarias. Não foi pela economia financeira, foi pela questão de ter uma máquina mais eficiente. As pessoas também querem isso, que o poder público se desburocratize. Sempre usou um exemplo seguinte, não tem lógica chegar aqui para você reclamar de algo e a pessoa pedir a capa do carnê do IPTU. Ora, se eu imprimo o carnê do IPTU, por que eu peço a capa do carnê do IPTU para o cidadão? Então, esse tipo de coisa que você tem que desburocratizar a máquina. Então, o prefeito Felício, na época eleito, pensou nessa reforma administrativa. Fizemos no primeiro mês. Então, no primeiro mês já houve essa reforma administrativa, que em 4 anos ela economizaria 50 milhões de reais. Bom, fora isso, grandes desafios, renegociações de todos os contratos, conversar com todos os fornecedores, mais de 5 mil fornecedores estavam com pagamentos em atraso junto à prefeitura. O prefeito tomou a decisão de até 15 mil reais pagar todos os fornecedores, contenção de despesa zero, não tem café, não tem carro, nenhum secretário tem motorista, nenhum secretário nada, absolutamente nada. Então, isso é bacana, é juntar um time, o servidor vê também que você tem seriedade na administração, ele colabora com você também, ele ajuda também a economizar, quer dizer, aí o prefeito até colocou um programa logo no começo do seu governo, que é a economia se faz no dia a dia. É eu apagar a luz da minha sala, eu já estou economizando. É eu guardar um clipes e não jogar no lixo, eu já economizo. Olha o tamanho da administração. Então isso faz efeito. E de fato, a conta de água, devíamos 8 milhões de energia, não pagava a conta de água e de luz. A conta de água, 25%, se pagasse em dia, teríamos 25% de desconto. Então, hoje, de pagar em dia, a gente tem desconto do valor da conta de água que dá para pagar outras despesas. Quer dizer, então, você tem várias ações, estou dando poucas ações, mas, no começo, negociação, pagamento de dívida, brigando com muitos fornecedores do ponto de vista, ninguém aceitando, além de estar devendo, ainda pede desconto, está maluco, não quero pagar, vocês não querem me pagar, mas tem o outro lado, que é a seriedade do assunto. Ele jamais vai descobrir ou vai saber que teve outras que tiveram vantagem que ele não teve. Não tem vantagem, tem que ser, né, como se diz assim, tem que ser papo reto, tem que ser sério. Você tem que colocar as coisas de forma transparente, propor aquilo de justo e igual para todo mundo, para não ter isso. E aí as pessoas entendem e acabam ajudando nisso, ajudando. Então foi muito rápido de readquirir a credibilidade. Então a gente conseguiu. Instituto de Previdência, 126 milhões de dívida, fizemos uma lei, o prefeito fez uma lei, alterou, repactuamos todo o acordo junto ao Instituto de Previdência para pagar, que tem uma importância para a cidade, aliás, dos servidores. Então, tudo isso daí foram ações em conjunto. A Câmara Municipal,
apoio total da Câmara Municipal. Sem a Câmara Municipal, esse apoio à Prefeitura, o Executivo não consegue fazer essas alterações, fazer essas leis que não é para prejudicar de forma alguma, muito pelo contrário, é para que a gente realmente conquiste e conquiste a capacidade de crescimento, né? Então, de investimento da cidade. E assim fizemos. As dívidas nós conseguimos fazer em 18 meses. Né? Fizemos todas as negociações, tudo por decreto, portarias, tudo por escrito, transparente, publicado, e fizemos em 18 meses, a gente fez a quitação dessas dívidas. Né? Quer dizer, no segundo ano nós não tínhamos mais déficit financeiro, né? Mas tem o quê? Contenção de despesa, até hoje. Economiza na luz, economiza no clipe, economiza no café, no carro que não se utiliza, quer dizer, são pequenas atitudes, mas que a gente consegue, no conjunto, ter grandes economias. E aí são várias ações, desde negociação, lâmpada LED, que se paga investimento, com grande benefício para a população, que se paga pela própria economia da instalação da lâmpada LED. Quer dizer, é isso que é bacana, você gerar investimento com menos fazendo mais. No bate-papo que nós tivemos com o prefeito Felício, ele falou sobre isso e também elogiou o servidor público, fez um elogio aos secretários, mas ele disse que tem trocado muita ideia contigo, o senhor é um parceiro e vocês pensam numa São José moderna, e por isso já foram até em outras partes do mundo, né, buscar conhecimento para trazer a São José. E no Information Brasil, que houve ali no Parque Tecnológico, ele mostrou um pouco dessa nova tecnologia que nós temos aqui na cidade, e até eu disse que fiquei conhecendo uma nova São José dentro de São José dos Campos. É isso? É isso mesmo, né? Principalmente pelo Parque Tecnológico. Né? Tem agora, nós fomos à China, né? Eu e o prefeito fomos à China, a gente foi ver a questão de mobilidade urbana, a China está muito, cidades lá com 20 mil ônibus elétricos, 6 mil táxis em Shenzhen elétricos, 100% elétricos. Então, num outro patamar, no ponto de vista até de mobilidade, número de linha de trens, número de trilho, trem de alta velocidade, metrô, veículo leve sobre pneu, veículo leve sobre trilho, quer dizer, tem um conjunto, bicicleta, patinete, bicicleta elétrica, quer dizer, é um conjunto de mobilidade para que as pessoas também possam. Tecnologia, Shenzhen tem uma cidade, tem um setor de controle lá, tipo um CSI que controla 7 mil câmeras na cidade, quer dizer, você faz toda a gestão de câmeras, então tudo isso daí são avanços, né? Quer dizer, essa é a tecnologia a favor do cidadão e da cidade, você criar. Então, fomos ver essas questões de mobilidade, super importante para a cidade, quer dizer, voltamos, o Parque Tecnológico é um grande polo de tecnologia, de desenvolvimento para a cidade, para o estado de São Paulo, para a região e para o estado de São Paulo, para o Brasil, né, o Parque Tecnológico. Mas temos as câmeras, hoje 1000 câmeras em processo para se fazer a cidade inteligente, que vai ser implementada dentro do Parque Tecnológico de forma mais segura, que é um novo COI, que a gente conhece aqui, só que o nosso COI ficou ultrapassado, né? Nosso COI já foi um modelo, hoje o nosso COI já não é mais um modelo, mas não tenho dúvida que o próximo passo agora é de uma cidade inteligente. O Prefbook, de você ter todos os serviços dentro da internet, com o teu CPF você consegue ter todas as informações que você tem dentro da prefeitura, então quer dizer, isso daí, aplicativos no celular, quer dizer, você fazer com que o cidadão tenha mais agilidade, desburocratizar o cidadão, para que realmente ele possa ter mais liberdade, e vamos falar a verdade, hoje o que mais custa hoje é tempo, né? As pessoas hoje não têm tempo, o tempo é o mais precioso ali de valores que ele tem hoje. E as cidades têm procurado esse modelo de São José dos Campos? Não tenho dúvida, viu? Acho que com certeza sim, né? A gente voltou a ter orgulho da cidade quando você fala de São José dos Campos, a pessoa fala assim, conheço São José dos Campos, cidade bonita, cidade limpa, cidade tecnológica, né? O prefeito Felício sempre diz o seguinte, a cidade que constrói satélite e carro de boi. Nós temos essas duas características, né? São Francisco Xavier, a região norte nossa, nós temos aí os satélites e avião. São duas, então, é uma cidade que tem essa característica, né? Um povo trabalhador, um cidadão joséense trabalhador, aqueles que nasceram aqui ou aqueles que optaram por adotar São José dos Campos e vir para cá e criar e formar suas famílias, né? Então, isso faz o diferencial, né? A nossa localização, onde nós estamos, São José dos Campos, né? No Vale do Paraíba, próximo ao Litoral Norte, próximo a Campos do Jordão, São Paulo, eixo Rio-São Paulo, Porto de São Sebastião sendo ampliado, quer dizer, é uma cidade que ainda tem tudo ainda para crescer de forma melhor, ordenada, com regra e com qualidade de vida e com proteção do meio ambiente, né? Quer dizer, tudo isso daí nós temos ainda esses desafios e não tenho dúvida, estamos caminhando e vamos caminhar para isso, e melhorar, crescer e ainda crescer de forma melhor. É isso aí, estamos conversando com o secretário de Governança do município de São José dos Campos, Anderson Faria Ferreira, apontando um pouquinho desse desenvolvimento de nossa cidade, o trabalho que ele tem executado, juntamente com os secretários, o prefeito Felício Ramute,
E daqui a pouquinho, no quarto e último bloco, nós temos muito mais para falarmos de São José dos Campos nesse nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV com a apresentação do nosso Pense Nisso, hoje conversando com um convidado muito especial, Anderson Faria Ferreira, ele que é secretário de Governança do município de São José dos Campos. Bom, secretário, o senhor falou aí da administração do prefeito Felício Ramute. O senhor passou pela administração de Emanuel Fernandes, de Eduardo Cury, e agora é o secretário de Governança de Felício Ramute. E nós sentimos aí que a cidade, ela se envaidece pela administração que está sendo feita no município, né? Essa cidade moderna, de tecnologia, como o senhor disse, uma cidade limpa. O senhor se orgulha muito disso também, claro, né? Não tenha dúvida, né? Meu orgulho junto com o cidadão, né? Aliás, eu sou um cidadão também, né? Eu vivo também na cidade, né? Eu usufruo de todo o que a cidade nos oferece, né? Então, assim, eu, minha família, meus filhos, minha esposa, enfim. Então, isso daí, não tenho dúvida. O orgulho é principalmente quando vem um parente te visitar, ou um amigo, né? E ele vai embora, antes dele fala assim, parabéns, uma cidade, mesmo sem saber que eu sou da administração pública, né? Parabéns, uma cidade. Então, isso é muito bacana. Eu acho que isso para nós, não só para mim que trabalho aqui, mas com toda a equipe, que a gente pode dizer, não é só nós, os servidores, quer dizer, tem um conjunto, né? Tem as entidades, tem o legislativo, o judiciário, tem a sociedade organizada, quer dizer, todo mundo faz parte realmente para a gente possa ter uma cidade diferenciada, né? Quer dizer, isso cabe a nós, aí estando à frente da administração pública, e também fazer uma administração de forma séria, né? Mas também de incentivar para com que realmente todo mundo, cada um cuide ali do seu pedacinho, para que a gente possa ter uma cidade bem do nossos sonhos, né? O prefeito Felício sempre diz isso, né? A cidade do nosso sonho, quer dizer, o que a gente busca sempre de uma cidade ideal para nós vivermos. Bom, dentre tantas obras que nós temos na cidade, nós temos aí a Via Cambuí, que vai ligar lá a região leste, até aqui o centro. Nós temos também a Ponte Estaiada. Daqui uns 5 anos ficam prontos? Imagina, de forma alguma. Isso daí, no máximo, daqui a alguns meses, nós vamos ter a Via Cambuí, a maior obra de sistema viário, pouco mais de 9 quilômetros, ligando a região sudeste à região leste, né, chegando aqui na região central, quer dizer, uma grande, aliás, passando pela rodovia Presidente Dutra, e é uma via nova, né, vamos dizer assim, ela não é um alargamento de algo existente, não, ela é um acesso novo, que vai desenvolver também muito a região sudeste da cidade, que já é uma região que cresce já muito. Aliás, hoje a região sudeste do Putim, do Santa Luzia já encaixa já com a região leste do Campo São José, né? Elas hoje já se emendam com a mesma avenida. E a Via Cambuí tem essa importância nesse desenvolvimento também daquela região, né? O Arco da Inovação, a Ponte Estaiada, também está em obra, no máximo para o final de agora, 31 de dezembro, já se finaliza as obras já, que é uma obra importante para a cidade também, do ponto de vista, hoje, de uma rotatória, que é um grande gargalo do ponto de vista de mobilidade, é uma região muito procurada, a região do Aquário, com serviços, moradia, onde tem shopping, ligação à Urbanova, quer dizer, tem ali, a ligação do Evangélicos com a Salinas, também é uma obra importante na Zona Sul, né? A rotatória do gás lá no Cajuru, também, que é um outro local de confluência ali do Cajuru com a Tancredo Neves, também com gargalo nos horários de pico, agora com essa obra vai melhorar bastante também. Então, obras que estão em andamento e não estamos falando para 5 anos, é conclusão para daqui a alguns meses. Uma obra que não fica pronto talvez dentro do mandato, mas é a Via Jaguari, obra importante também para a região norte, saindo ali ao lado da linha do trem na Via Norte, passando pela fábrica da Petibon, chegando até a entrada da estrada do Jaguari, obra importante também para a Zona Norte, que vai tirar primeiro um grande tráfego de caminhões que se tem hoje das fábricas de dentro da Zona Norte, ali do bairro ali do Telespar, que vai passar para a Via Jaguari. Então, obra importante, mas que inicia também dentro de alguns meses, mas fica para o próximo governo. E a Arena de Esporte, a retomada, né? O Esportes ganha com essa retomada da Arena do Esporte, uma obra que ficou parada, infelizmente, um grande prejuízo para a cidade, desastroso que a administração passada fez com a cidade, mas foi retomada, o prefeito Felício ali conseguiu os recursos, economizando moedinha por moedinha do poder público, do nosso dinheiro, tem dinheiro para se fazer essa obra, e uma obra que conclui também para o final do ano que vem, início de 2021. Eu falei 5 anos, com brincadeira, porque o prefeito Felício havia dito que até dezembro nós teremos essas obras aí sendo entregues, outras no começo do ano que vem. Então é um trabalho ágil da administração. Agora, secretário, essa sacada da linha verde foi magistral, hein? Sim, com certeza. Quando a gente fala em mobilidade, aí tem, para fazer de todas as obras, uma das mais importantes é a linha verde, do ponto de vista urbanístico da cidade, como do ponto de vista de mobilidade da cidade, né?
Esse primeiro trecho o prefeito já tem, já encaminhado, já em encaminhamento dentro da prefeitura, com todas as secretarias envolvidas, Secretaria de Obras, de Urbanismo, Secretaria de Mobilidade Urbana, para iniciar as obras em janeiro, já agora do ano que vem, principalmente do trecho 1, que é o trecho da Zona Sul, onde tem o maior número de habitantes e o maior número de usuários do sistema de transporte público, né? Então, assim, isso não tenha dúvida, saindo lá da região do Colonial, pela Estrada do Imperador, conectando ali na Caravelas, através no início do Linhão, vindo até aqui o terminal rodoviário próximo ao Martins Pereira. Então, isso vai ser um grande ganho, vai mudar a característica da cidade. O prefeito sempre diz, o prefeito Feliz diz o seguinte, olha, esse Linhão é algo que existia, era uma cicatriz na cidade, mas que ninguém reparava mais, porque ela já estava incorporada na nossa rotina, né? Mas é verdade, quando você olha, você vê um grande cinturão, né? Então, é uma operação urbana muito importante para a cidade, do ponto de vista de mobilidade e do ponto de vista urbanístico da cidade, onde vai fazer com que a cidade alimente até no mais, aí vão para a construção do transporte público, do transporte de um veículo metronizado, diferenciado, elétrico, não poluente, quer dizer, tudo isso daí na questão do transporte. E para o futuro, a CETEP enterrar toda a parte de fiação e poder urbanizar todas essas áreas. Bom, a semana passada nós tivemos aí a votação e aprovação da nova lei do zoneamento. E aí, vamos ter uma geração maior de empregos na cidade? Não tenha dúvida disso, né? A lei do zoneamento, discussão começou o ano passado com o plano diretor, que já deu toda a parte de conceito para os próximos 10 anos da cidade, moderno, arrojado o plano diretor, com as características da cidade que ela precisa, e agora a lei do zoneamento vem para poder colocar toda essa regra da utilização de solo, né? Não tenha dúvida disso, viu? Uma lei moderna que incentiva quanto mais a questão de você ter a questão do serviço e comércio e residência, tudo junto, você ter essa convivência, você ter as fachadas ativas, prédios com comércio, com residências, porque você tem esse compartilhamento, né? Não você ter regiões só de comércio, que às 7 horas da noite fica tudo fechado, escuro, ou você tem só as residências que estão muito afastadas do centro, o incentivo de ocupar os vazios urbanos que nós temos nas áreas mais adensadas, que é onde a gente já tem as estruturas hoje públicas, seja de escolas, de unidade básica de saúde, quer dizer, você já tem as estruturas, e não incentivar para que você faça em áreas mais distantes, onde você não tem toda a infraestrutura, não fazer muito adensamento, por exemplo, de moradia, para que você tenha que depois fazer todo o deslocamento de mobilidade de todas essas pessoas, ou seja, para estudar, ou seja, para trabalhar, né? Você tem que fazer o deslocamento. Então, quer dizer, você realmente reorganizar a cidade do ponto de vista de mobilidade, de crescimento. E uma lei totalmente arrojada do ponto de vista de incentivo para que realmente a cidade possa crescer novamente. Concurso público, o senhor podia falar alguma coisa? Olha, o prefeito, mesmo com todas as dificuldades, mesmo pagando dívida, né, isso já quitando, foi o que dos últimos anos que mais fez concurso público. Só a Guarda Municipal, 100 homens, 70 homens o ano passado e mais 30 homens agora, né? Professores, mais de 300 professores já foram chamados. Na rede de saúde, vários profissionais já foram chamados como dentistas, enfermeiros, também com concurso público, né? Administrativos, engenheiros, quer dizer, a Urban já fez concurso para mais de 500 pessoas, que é uma empresa que estava com grandes dificuldades. A gente fala muito da dívida da prefeitura de 320 milhões, mas deixa de fora, às vezes, a Urban, que também devia quase 46 milhões de reais. A Urban, até o ano passado, tinha título protestado em cartório por não pagamentos. Quer dizer, olha que ponto chegou. Hoje uma empresa saudável, já não devendo mais, tem uma dívida apenas com uma empresa que é declarada, que é a empresa de lixo, né, que nós, na verdade, que deixamos de pagar por não prestar serviço, mas a Urban hoje já tem suas contas equilibradas e aumentando o seu serviço, quer dizer, do ponto de vista, fazendo concurso. Quase 500 novas pessoas entraram por concurso também na Urban. Então, isso daí faz um movimento, né? O pró-trabalho, né, que o prefeito colocou, quase 2.000 pessoas com uma oportunidade do seu emprego nesse momento difícil que a pessoa passa ali onde ela esteja desempregada. Bom, e com todo esse trabalho, secretário, já deu tempo de pensar na reeleição do prefeito Felício Ramute ou não? Olha, o bom é que não dá tempo de pensar nisso daí, entendeu? Então isso é bom, a gente tem muito trabalho, então o prefeito acelera todo mundo, põe todo mundo para trabalhar, não tem hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a gente não consegue ter tempo de pensar na reeleição. Isso é bom, porque você não sobe em palanque, você não faz compromissos agora, né? Quer dizer, tem um momento certo da eleição. O compromisso dele é de governar, é de deixar a cidade cada vez melhor, então não dá tempo da gente pensar nem no futuro com relação à eleição, a gente pensa no futuro com relação à cidade. Mas deu tempo de o senhor pensar no momento seu de que a troca de Caraguatatuba para São José foi válida? Olha, como a minha esposa fala, isso minha esposa fala para mim, ela sempre fala assim, eu tirei ele do chinelo e coloquei sapato nele. Ela sempre fala isso, ele andava de chinelo, agora ele anda de sapato. Então acho que foi uma boa mudança, né?
Deixei de ser caiçara, não ia para a praia mais pegar onda, mas aí eu vim trabalhar em São José dos Campos. Legal, nesse nosso Pense Nisso, vamos conhecer um pouquinho mais o secretário de Governança do município, Anderson Faria Ferreira. Secretário, o que São José dos Campos representa na sua vida? Tudo que eu tenho, né? Tudo que eu formei, tudo que eu criei do ponto de vista da minha família, dos meus filhos, né? Hoje eu tenho dois adolescentes e uma menor, uma de 11 anos, uma de 22 e um menino de 19. Eu formei tudo aqui, a minha família, a minha constituição, meu casamento, quer dizer, foi tudo aqui na cidade. Então eu tenho, na verdade, eu devo tudo, o que eu tenho, eu devo à cidade de São José dos O Campos. senhor é um homem religioso? Sim, sou católico, Tá. não tão praticante, mas eu tenho ali meus momentos ali que de fato eu converso ali com... Tem algum time do coração? Sim, tenho Corinthians, sou corintiano, entendeu? Percebeu que nem tudo é perfeito. Entendeu? Isso é a palavra de um palmeirense. Por isso que eu sou feliz, né? E os palmeirenses são felizes às vezes. Com todo esse trabalho que o senhor desenvolve aqui na prefeitura, que o senhor acabou de contar, dá tempo de ter um lazer? Olha, eu procuro sempre ter esse lazer nos finais de semana, né? Minha esposa já me cobra muito, meus filhos então dizem que durante a semana eu não existo para eles, né? Das 7 da manhã às 11 da noite, né? Mas eu nos finais de semana ali eu tento sempre estar presente com eles ali, e até às vezes na minha rotina também, eu sempre que possível deixo eles também me acompanhar, minha filha às vezes vem comigo, trago ela, almoço com ela, então tento trazer ali para deixar eles também participar e também conhecer um pouco da minha rotina, né? Mas eles me cobram bastante e eu sempre deixo ali os finais de semana para que realmente eu possa estar com eles. Bom, um bom secretário, um coordenador de política vencedor. Agora, como é que é o Anderson na cozinha? Péssimo, entendeu? Nem Nada. miojo. É uma coisa louca. Minha filha, com 11 anos, faz uma comida boa. Ela fala, pai, você não consegue fazer um miojo. Eu falo, olha, eu tenho uma dificuldade grande, viu? Não tenha dúvida, viu? Mas sou bom para comer. Isso não tenha dúvida disso. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil que tem. O senhor gosta de viajar? Gosto de viajar. Hoje eu gosto assim, de viajar, mas de carro. Pegar o carro, colocar a família e pegar a estrada, né, de carro. Né? Avião eu sempre tive um grande problema. Né? Eu fui andar de avião com 33 anos, ok? Porque eu não andava no avião, mas nem com... Então, com 33 que foi a primeira vez. Então, mas eu gosto de viajar, principalmente pegar a família e a gente pegar a estrada. Uma viagem marcante? Uma viagem marcante? Olha, eu tenho uma viagem marcante que foi aqui para o sul do país. Não conhecia o sul, aqui, Rio Grande do Sul, né? Bento Gonçalves, e eu fui para lá e realmente foi muito, aliás, fui eu, minha família, foi meus filhos, minha esposa, e foi uma viagem que me surpreendeu. Fiquei muito surpreso com o Rio Grande do Sul, assim, da forma como eu fui acolhido lá, e gostei muito de ver, assim, o quanto o Brasil ainda tem muitas coisas boas ainda para se conhecer. Música, cinema ou teatro? Música. Se o senhor tivesse que deixar São José dos Campos e morar em outra cidade, qual que o senhor optaria? Eu optaria por deixar o emprego para continuar em São José dos Campos. O senhor tem algum ídolo? Olha, eu tenho meu pai. Meu pai sempre foi minha grande inspiração. E pessoas marcantes na sua vida, além do seu pai? Além do meu pai, aí eu tenho aí o Emanuel Fernandes, que acho que foi uma pessoa que me ensinou na questão da vida pública, né? E na política, o senhor almeja chegar onde? Olha, não, eu almejo, na verdade, continuar trabalhando e me colocando à disposição, né? Acho que quem tem projetos, às vezes, pode se decepcionar no meio do processo. O que eu tenho é de ajudar, de fazer parte de um grupo. Não importa a minha posição, o que me importa é fazer parte do grupo e poder colaborar. Tá. As duas últimas perguntas. O senhor tem 1 hora do seu futuro para trocar por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos do seu passado, secretário, o senhor estaria onde, fazendo o quê? Olha, nos 5 minutos do meu passado, entendeu? Só 5 minutos? Olha, eu estaria mais presente com meus pais. Com certeza. Principalmente com meu pai, que deixou, mas eu estaria mais presente com os meus pais. Eu sou filho único. Então isso pesa muito mais ainda para mim, ainda de tempo. E uma grande saudade? Uma grande saudade dos meus avós e do meu pai. Foi com quem me criou. Sou neto de português, né? Meu pai veio para cá com 1 ano de idade no navio português, então tenho grande saudade ali dos meus avós, que foi com quem eu vivi minha infância, e do meu pai. Secretário, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo. Foi muito honroso tê-los aqui no nosso Pense Nisso. Eu que agradeço. E com certeza os nossos telespectadores e os nossos internautas ficaram muito satisfeitos em conhecer um pouco mais o nosso secretário de Governança aqui do município de São José dos Campos. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade. Tá aí. Hoje conversamos com o secretário de Governança, Anderson Faria Ferreira, nesse nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Amanhã, uma nova edição, um novo assunto e um novo entrevistado, importante como o de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até lá.